Vamos fechar os olhos, por favor. Lembrar da nossa razão de estar reunidos, da nossa razão de existir, do respirar, orando para que esse encontro seja uma fonte de inspiração para cada um de nós e que a gente possa compreender um pouco mais o como viver, ou como seguir, que é a verdadeira celebração do Natal. Nesses dias especiais, pedindo as bênçãos de Jesus para a nossa verdadeira transformação. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. A gente está chegando perto da celebração do Natal. A gente já conversou algumas perspectivas sobre Natal. O que significa Natal? A palavra Natal. Nascimento, natalidade. Então, é nascimento. Então, a gente está celebrando o nascimento agora. Especialmente o nascimento de Jesus. Mas esse nascimento tem a ver com as nossas vidas. No Natal, eu tenho que nascer. Eu tenho que nascer. Jesus já nasceu. Só que eu estou celebrando e eu tenho que celebrar o meu nascimento. E como a gente já viu, Nicodemos não gostou muito quando Jesus falou para ele nascer de novo, porque ele falou: não dá, eu já sou velho, minha mãe já foi embora. Então, nas nossas vidas, o que significa nascer de novo? O que significa eu vou celebrar o meu Natal agora? Significa que eu vou viver uma vida nova. Eu vou mudar minha vida, eu vou transformar minha vida. E como é essa transformação? O que significa isso? Eu vou fazer um penteado diferente? Mudar a cor do meu cabelo ou deixar o meu bigode crescer? O que significa transformação? Significa que eu vou desenvolver qualidades na minha vida. Isso é verdadeira transformação. Não é transformação externa, é física, porque essa mesmo que você não queira está indo. Transforma assim com umas rugas. Essa transforma, cai o cabelo. Essa transformação é natural. Mas o Natal, o nascimento que a gente deve ter e deveria refletir nessa época é quais são as mudanças, quais são as qualidades, o que eu deveria ter na minha vida para realmente celebrar o Natal. Essa deveria ser a nossa lição de casa para o Natal e deveria ser a lição de casa para nossas vidas. E aí eu estava pensando, o que nós vamos falar do Natal? Então, as próprias letras do Natal vão falar as qualidades que a gente tem que trazer na vida. Só que essas qualidades nós vamos escutá-las em sânscrito e entender o que significa nas nossas vidas, e a gente pode se referir isso a Jesus. 10 qualidades de lição de casa. E depois tem chamada oral.
Qual é a primeira letra? N. Então eu vou falar em sânscrito, depois a gente vai entender o que é. Eu falo e vocês repetem. Nirmamo. Que vem, nir é negação. Mamo vem de mama. E mama não é mãe. Mama é meu. Então, nirmamo. 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 O que significa? Não é meu. Não é meu. E o que significa isso? Ausência de possessividade. Jesus ensinava isso ou não? Não acumuleis tesouros na terra, que o ladrão rouba, a ferrugem come, chuva, a água enferruja. Não fica pensando nessas coisas todas que você vai se lascar. Ele não falou dessa maneira, mas busca o seu tesouro nos céus, que ninguém pode mexer. Não possessividade. Nós somos possessivos ou não? Com o quê? Não só com matéria, com tudo. Eu sou possessivo com os objetos. Isso é meu, isso ninguém mexe. Eu sou possessivo com as pessoas. Esse é o meu filho, essa é minha esposa, esse é meu cachorro, meu gato, meu tudo. Tudo. Com as guerras tem por quê? Você invadiu o meu território. Sri Ramakrishna falou que Deus dava risada em alguns momentos. Primeiro, quando dois irmãos estavam brigando e falando: essa é a minha parte da herança que é da minha terra, essa é a minha propriedade. E aí Deus falou: tudo é meu, o que você está falando? Isso é meu, isso é meu. Então, possessividade não só de matéria, não só de pessoas, mas de ideias. Eu me fixo a algumas coisas, algumas maneiras de me comportar ou de falar, e aquilo lá é meu. Ausência de possessividade, nirmama. E tem um outro nir agora. Nirvana. Podem repetir. Nirvana. E o que é nirvana? Vocês têm que ouvir aquela banda agora. O que é nirvana? Bem-aventurança. Nirvana é o seu estado de realização. Pode ser chamado de samadhi ou pode ser sua comunhão com o divino nirvana. E o que quer dizer isso na minha vida? Que no Natal eu tenho que alcançar nirvana? Talvez não dê tempo nesse Natal, mas no nosso caso significa nirvana é minha meta. Por que eu existo? Para comunhão com Deus. Por que eu existo? Para saber quem eu sou. Por que eu existo? Para encontrar minha verdadeira natureza, que é a divina, que é a infinita, que é a eterna. Isso é nirvana. Nirvana. Vana significa flecha, sem mais flechas. Sem mais flechas de pensamentos, de desejos, de sofrimento, de ignorância. Nirvana, livre. Jesus ensinava isso? Buscai primeiro o reino dos céus, e depois tudo vai acrescentar. E o que isso quer dizer nas nossas vidas? Desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você lembra o porquê você está fazendo todas aquelas coisas? Você está igual um boneco, uma marionete nesse mundo, girando para lá e para cá, sem saber? Nirvana. Minha meta é clara. Eu só tenho uma meta. Eu posso ter outras metas, mas a minha meta principal, eu nasci, eu respiro, eu vivo e morro para alcançar essa libertação completa. Então isso tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro. Porque se eu esqueço disso e eu busco primeiro o reino material, nada vai ser acrescentado. Eu escolho a ordem desse ensinamento de Jesus. Eu estou buscando primeiro, mas aí eu tenho que entender o reino dos céus, que é nirvana, ou o reino da matéria. E a maior parte do tempo eu esqueço. E se eu esqueço, qual o reino primeiro que eu tenho que buscar? Enrosco. Nirvana.
Vamos para a próxima. Tem um monte de palavra com N, mas a gente ia ter que quase que emendar até o Natal se a gente se empolga muito. Ou eu me empolgo muito. Qual é a próxima letra? A. Próxima palavra. Anuraga. E o que significa anuraga? Raga significa gostar. E esse anu é um superlativo, gostar muito, amar muito. A raga pode ser apego, mas esse anuraga, na literatura devocional Bhakti, Narada Bhakti Sutra, anuraga significa amor supremo, ou amar a Deus, ou amar a alma, ou amar o divino. Pode ser então é amor, é devoção, anuraga. Por que anuraga? Porque não é o amor simples que eu estou acostumado. Anu, ele é supremo. É um amor incondicional. E esse eu tenho que trabalhar no meu coração, constantemente. Jesus ensinou isso para a gente também ou não? Alguém perguntou para ele, mestre, qual é o maior mandamento de todos? E qual ele falou? Ele ficou em silêncio. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua energia. Amar. O que ele quis dizer? Se você não lembrar de nenhum outro ensinamento meu, lembra desse, que é o mais importante, amor. E o segundo também tem a ver com amor. E amar os outros como a ti mesmo. Anuraga. Eu vou crescer nesse amor. Eu vou amar mais. Eu vou lembrar mais dele. Eu vou me conectar mais com ele. Eu não posso esquecer. Anuraga. Lembra do primeiro mandamento dele. Eu preciso. Eu sou herdeiro desse amor supremo e eu vou me contentar com esse amor micharia que eu tenho, que vem, vai, que foi embora, que eu fico implorando para os outros, me dá um pouco disso, por favor. Hum, a gente vai escolher. Eu sou um mendigo, eu sou o herdeiro, a herdeira, Anuraga. Eu sou herdeiro desse amor supremo. Outra palavra, Abhaya. E o que é Abhaya? Destemor. Ausência de medo. E por que eu tenho que desenvolver essa qualidade? Porque o medo é o inimigo do amor. Essas duas qualidades estão no ar. Anuraga é o amor supremo e Abhaya. Porque Anuraga, o amor supremo, não pode estar junto com Bhaya, que é medo. Onde tem medo, não existe amor. O verdadeiro, segundo os mestres. E eu só tenho medo por quê? Da onde vem o medo? Da ignorância. De que eu sou sozinho, de que eu sou incapaz, de que eu não sei, de que eu não consigo, de que eu não posso. E isso vem das nossas limitações, que são na ignorância. Eu sou um com o divino. Eu estou sendo guiado e conduzido pela Mãe Divina o tempo inteiro. Ela é o amor, ela é a força, é tudo. Medo do quê? Quanto mais uma pessoa cresce no caminho espiritual, segundo os mestres, menos medo ela tem de tudo. Abhaya. E a gente tem que trabalhar. Toda vez que aparecer qualquer medo, medo do quê? Eu estou conectado com a luz. Medo de qualquer outra coisa. E é um treino de aceitar essa presença, de se basear nessa presença, de se conduzir, de viver nessa presença. Livre do medo, Abhaya. Jesus também falou: não temais aqueles que podem matar o corpo e a mente. Ele falou alma, mas e a mente? O corpo e a alma. Esses aí você não tem que ter medo. E se a gente for pensar, o medo que a gente tem é tudo referente a isso, o corpo e a mente. E ele falou: mas temais aquele que
Pode lançar o corpo, a alma, o espírito, tudo. Imagina. O que ele está falando é se conecta com Deus, porque ele é o cara. Ele é o que tem o poder para fazer tudo. Não essas pessoas que falam, vou fazer isso com você, eu te ponho medo, eu te ameaço, mas porque todas essas ameaças estão a ver com o corpo e com a mente. Mas se você que se conectar mais com o espírito, com quem você é de verdade, seu medo vai diminuir, diminuir, e ele vai ser eliminado. Destemor e amor supremo. Na verdade, quando você desenvolve o amor, o destemor vai diminuindo. Mas a gente tem que viver conscientemente para não permitir que o medo domine nossas vidas. A gente estava lendo num livrinho que chama Fale com Deus, acho que ontem, que o medo é como um inimigo que está rodeando o seu forte. Ele está procurando uma brecha para entrar. Uma brecha é um pensamento, é uma permissão e ele vai. E aí ele cresce. E aí, quando ele cresce, ele destrói a fé, destrói o amor. Então, abhaya, eu não vou permitir. Vamos para a próxima letra? Qual é? T. T de? Repitam. Titiksha. E o que é titiksha? Tolerância. Preciso de tolerância ou não? Só não vou perguntar, tenho tolerância ou não, porque para não criar uma situação desagradável. E o que é tolerância? Hum? Alguém? Aguentar. Aguentar o quê? Quando as coisas não saem do jeito que você quer, quando as pessoas não são do jeito que você quer, quando você não é do jeito que você quer. Tolerância. E é necessário ou não? Não é interessante que a gente quer que todo mundo aguente a gente. Eu quero que todo mundo me entenda como eu sou e me respeita. Só que quando chega a minha vez, tolerância, zero. Zero lactose, zero glúten, zero tolerância. É necessário. Extremamente necessário. Porque se eu não tiver essa qualidade, minha vida é uma desgraça, é uma miséria. Invocado com todo mundo, criticando todo mundo, julgando todo mundo. Titiksha. E Jesus ensinou a gente isso ou não? Quando vieram para apedrejar Maria Madalena, que ele falou: me dá aqui a primeira pedra que eu vou lançar. Vai, não peca mais. Tolerância. Enquanto todos os outros, intolerantes. E quando Pedro perguntou para ele: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar esses miseráveis? 7 vezes, tá bom? Até 7? Quanto? 70 vezes 7. Infinito. Sempre dá uma nova oportunidade. Tá todo mundo tentando mudar e crescer. Tá todo mundo sujeito ao erro. Se eu olhar para minha vida, quanta tosqueira que eu não faço e quanto o pessoal não me aguenta. E não só o pessoal, quantos gurus não me aguentam. Cada vez que a gente vê o guruji, a barba dele tá mais e mais branca, é por quê? Por causa de nós. Por causa de nós. Tolerância. E Deus? Quanta tolerância? E por que eu não posso ter um pouco? Ou treinar. Tudo isso que a gente está falando é treinável. Isso é Natal. Não quer dizer que do dia 24 para o dia 25 você vai ter tudo isso aqui em perfeição, mas se você lembrar dessas coisas e tentar, isso é o Natal. Falta um. Eu vou encontrar um pro próximo T também.
Enquanto isso, vamos para a próxima letra. Qual é? A. E qual é esse A? Primeiro. Eu falo e vocês repetem. Anahankara. E o que significa Anahankara? Significa libertar-se do ego. Ego em sânscrito é Ahankara. Kara significa fazer. E Aham significa eu. Então a gente pega uma parte em sânscrito e uma parte em português. O cara a gente deixa em português, ou deixa em sânscrito. E Aham significa eu ou eu sou. Então o que é ego? A primeira parte é eu sou. E a segunda parte é cara. Então o que é ego? Eu sou o cara. Então toda vez que vocês estiverem com esse sentimento, eu sou o cara, já sabe onde você está. Ahankara. Ego. E o ego vem do quê? Da ignorância. Ignorância. Dessa perspectiva de individualidade, de identidade com esse corpo e com essa mente. Ego. Isso a gente já conhece bastante. Não dá para servir dois mestres ao mesmo tempo. Ego e Deus não conseguem junto. Deus não está no ego, mas o ego está em Deus. Até mesmo na palavra. Ego é eu. E Deus não tem eu no meio? Então, como eu faço para diminuir meu ego? Lembra mais do divino. Traz mais ele para a sua vida. Não sou eu. Eu sempre fico falando, eu faço, eu. Se Deus fala, deixa esse eu parar de respirar agora, morreu. Não tem, já era. Se a gente lembrar mais disso, naturalmente vem o sentimento de humildade. Anahankara. Vamos voltar para o T. Para ficar mais difícil também a lição de casa de vocês. Eu falo e vocês repetem. Tushti. E o que é Tushti? É o nome do seu pet. Tushti significa contentamento. E o que é contentamento? Não é só sorrir o tempo inteiro, mas é uma atitude na vida que vai te fazer sorrir o tempo inteiro. E o que é isso, contentamento? É uma sensação de satisfação com tudo. Com tudo. Esse é o verdadeiro. E isso na Bhagavad Gita, no capítulo 12, tem uma expressão de Krishna. Santushta Satatam Yogi. E o que significa isso? O yogi está sempre contente. E o que significa nas nossas vidas? Hoje tem uma comida deliciosa, contentamento. Hoje tem uma comida não tão deliciosa, esqueceram sal, contentamento. Hoje tem sol, contentamento. Hoje choveu, contentamento. Hoje saúde, hoje doença. E por que contentamento nessa perspectiva? Tudo vem de Deus. Contentamento. Porque da onde vem a falta de contentamento? Por que as pessoas estão tão tristes e sofrem? Porque elas estão cheias de expectativas. E esperando que esse contentamento, essa felicidade, esse prazer ou essa satisfação venha das pessoas, dos objetos. E é possível isso? Por alguns momentos, sim. Mas, por exemplo, nossa, essa pessoa me faz muito feliz. Só de pensar nela eu fico. Ela não pode ter um dia de fúria?
Ela não pode estar um dia mal-humorada ou também para baixo, e aí, se o meu contentamento for lá, ou se essa pessoa não estiver mais do meu lado ou mais perto de mim, perdi meu contentamento, não tenho mais. Ah, aquela comida me deixa feliz. Quando o restaurante estiver fechado, perdi o contentamento. Não deveria ser assim, não pode ser. Santusta, tusti. Eu tenho que ficar contente o tempo inteiro. Jesus falou: não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai beber. Os lírios, Deus dá roupa para eles. Lembra que o seu pai que está te vendo e sabe de tudo vai te prover tudo o que você precisa. Isso é contentamento. Hoje eu precisava disso, ele me deu isso. Mesmo que não é aquilo que eu esperava receber, ainda assim não é ele que está me provendo, não é ele que está me oferecendo naquele dia. E se eu lembrar disso e saber que ele é perfeito, ou a minha mãe divina é perfeita e eu sou a criança dela, uma criança não quer trocar fralda, que é ruim, desconfortável, mas a mãe vai lá, arranca a fralda e limpa, esfrega. Qual o resultado? Ela vai ficar feliz. Às vezes eu tenho uns esfregas durante o dia, algumas coisas, mas não é para o meu contentamento. E se eu lembrar disso, que tem alguém cuidando de mim o tempo inteiro, e tudo que acontece é para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, naturalmente esse contentamento vai vir. E contentamento é a maior política do nosso existir. Isso é uma outra perspectiva. Como eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Mais e mais eu estou contente. E não dependendo dos outros, mas naturalmente eu estou feliz. Tusti. De novo, vamos voltar para o A. Qual era o primeiro A? Hum? Não, esse era o segundo. Agora, a primeira característica do segundo A. Tá ficando complexo isso. Anahankara. Ausência de ego. Jesus disse para a gente também que ele falou: quem quiser me seguir, faz o quê? Me segue no Instagram. Não. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo. E o que é isso? Uma pessoa que tem ego, ela não consegue seguir Jesus. Porque o ego está associado com arrogância, com sentimento de superioridade, ou até mesmo inferioridade. Uma pessoa cheia de ego, tanto para cima quanto para baixo, não consegue seguir Jesus. Eu já sei todas essas coisas aí, para que que eu tenho que ficar? Ou eu sou um pecador miserável, eu não tenho coragem nem de segui-lo. Anahankara. Negue-se a si mesmo e carrega a sua cruz. E o que significa carregar a sua cruz nessa perspectiva do ego? A sua cruz para carregar, para crucificar quem? Seu ego. O Guruji sempre fala, ego é eu. Em inglês, eu é I. Então é um I. E uma cruz é um I com uma outra trave. Então, o que significa crucificar o seu I, o seu eu. Então, nega a si mesmo e carrega a sua cruz. Anahankara. Presta atenção. Quando a sua intenção por trás de qualquer coisa for ego, repensa. Se você deve falar aquilo, se você deve se portar daquela maneira, se você deve postar aquilo, se você deve. Análise, só prestar atenção. Próximo a Arjavan. E Arjavan significa simplicidade. E Arjavan, numa outra perspectiva, significa franqueza. E o que é franqueza nessa perspectiva? Ser franco. Ter essa coragem, essa
perspectiva de quando for algo para ser falado e for necessário, falar. E direto ao assunto. Claro, com jeito, com tato, mas quantas vezes a gente se mete em enrascada porque, eu fiquei sem graça de falar não para essa pessoa. E aí o enrosco vem para minha cabeça. Não era aquilo que eu deveria ter falado, mas eu fiquei com pena dela. Eu concordei com aquilo, falta de. Em inglês é straightforwardness. Simplicidade e franqueza. Arjavan. E Jesus deu um exemplo muito bonito de quem representa isso. E ele falou: se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que ser igual a um desses. E tinha uma criança no colo dele. Uma criança representa simplicidade e franqueza. Chega alguém para uma criança. Se ela não gostar, ela vai falar: não gosto de você. Se você oferecer alguma coisa, ela vai olhar e falar: não gostei disso, ela vai falar. Franqueza. E ela não vai se importar. E essa pessoa que está aqui, ela é rica, ou ela é famosa, ou ela é importante, ou isso, ou nada. Não. Se ela quiser rir, ela vai rir. Se ela não quiser rir, ela não vai rir. Naturalidade. Essa franqueza também é tipo uma naturalidade. A gente perdeu isso. A gente tem que viver para agradar os outros sempre. E isso é terrível. Espiritualidade também, às vezes, é aprender e saber falar não. Saber discordar. Não é ser um chato e querer impor suas coisas. Mas quando se percebe que algo não está certo, aprender a falar, aprender a se colocar. E simplicidade de uma criança. A criança representa a simplicidade. E nesse caso, pode ser também como pureza que é simples. Porque a gente. Qual é a diferença entre a gente e uma criança? A gente perdeu essa simplicidade e substituiu por complexidade. Nós somos extremamente complexos. E qual é o caminho da felicidade? Arrancar essas complexidades. A gente tá cheio de casca, sim ou não? A gente tá cheio de casca. De como o mundo espera que eu seja, de como me falaram que eu tenho que ser, de como casca, casca, casca. É um peso carregar isso. Falta dessa simplicidade que tem uma criança. Arjavan. Qual é a próxima letra? Com certeza vocês lembram de todas, né? Eu estava pensando em três para cada, mas aí eu comecei e falei, eu acho que não vai dar. E acho que antes de acabar, todo mundo foi embora daqui. L. A primeira do L é Ladja. E Ladja significa modesta, modéstia. O que significa modéstia? Hum? Alguém? Não tem orgulho, mas como se expressa isso? Humildade. Humildade é a palavra maior. E na humildade, Ládio, a modéstia é uma parte da humildade, que é a falta de desejo de se exibir, de qualquer maneira, seja no seu vestir, seja no seu falar, seja no seu expressar, modéstia. Isso é uma característica muito linda,
Porque normalmente a gente está tentando o tempo inteiro mostrar o que a gente faz, ser valorizado, mas quando a gente realmente tem esse valor dentro de nós, as pessoas vão reconhecer, as pessoas vão perceber sem a gente precisar anunciar. E Jesus também falou isso, não falou? A sua mão esquerda não precisa saber o que a sua mão direita fez. Quando orar, não saia na esquina gritando alto, e vai lá no seu quarto, fecha a porta, ora que quem precisa ouvir está escutando. Porque quando eu divulgo, quando eu anuncio, eu já recebi a minha recompensa. Eles já receberam a recompensa deles. Isso é modéstia. Fazer mais do que falar. A gente estava falando outro dia aqui entre os residentes. Tem várias pessoas aqui no Ashram que são invisíveis, que vêm aqui no Ashram. São invisíveis aos olhos humanos, mas o que elas vêm e agem silenciosamente. Fazem, mudam, acontecem, fazem fisicamente, não é? Não estou falando de seres divinos. E saem desapercebidos. Várias vezes eu nem sei que essas pessoas vieram aqui. E aí eu olho e falo, já sei quem fez, já sei o que aconteceu. Modéstia, invisível. Quanto mais a gente desconecta, quanto mais a gente tem essa intenção e atitude de crescer, de servir, essas qualidades todas, naturalmente essas qualidades vão se manifestar. A gente não precisa ir para a esquina e divulgar. Que recompensa a gente quer? A recompensa do elogio dos outros? A maioria de nós, eu estou falando de mim, de todos, a gente fica buscando isso. Nós somos caçadores de elogio. Porque aí tem a ver com um monte disso, de ignorância, de não saber quem sou eu, de sentir falta de amor. Eu vou buscar elogio de Deus. E o que é ser elogiado por Deus? Quando eu faço uma coisa bem feita com meu coração e com atitude, você não vai se sentir bem? Não vem uma coisa agradável no seu coração? Um sentimento de que você cumpriu aquilo, de que você fez com amor, que você fez bem feito. Esse é o elogio que a gente deve buscar. Porque o elogio de fora, ou esse mostrar-se para fora, não traz realmente um preenchimento, uma plenitude. Traz mais um buraco e eu tenho que buscar mais ainda. Modéstia. No falar, no agir, no vestir, no pensar. Ladja. Sim, está conectado com a humildade. E o último, lana. Não é lana. Lalam. Lalam. E o que é lalam? É uma pessoa dócil e é uma pessoa preocupada sempre em servir os outros. No sentido mais literal da palavra, é uma pessoa que está sempre preocupada em nutrir os outros. Tipo, lalana, tipo uma mãe, que é sempre ou uma mãe ou uma avó. Você vai na casa da sua avó, você está sempre magro. E ela vai te encher de comida sempre, não importa como. E se você tiver assim, ela vai falar, tá saudável. Lalana, essa tipo, literal é isso. É a vontade de nutrir os outros. Mas numa perspectiva espiritual, é a nossa vontade de servir os outros, de nutrir os outros com amor, com doçura, com qualidades, de elevar os outros através da sua vida. Esse é o nutrir. E essa é uma qualidade que a gente deveria ter, e ela é fundamental no caminho espiritual.
nutrir os outros. Sim, servir fisicamente, quando puder, de qualquer maneira, mas sempre estar com essa cabeça. Como eu posso melhorar a vida dessa pessoa? Como eu posso melhorar esse ambiente? Como eu posso trazer mais doçura para onde eu tô, onde eu estiver? Como eu... Lalana, Lalan. Nutrir, doçura, tipo bondade e compartilhar isso com os outros. Servir. E se a gente olhar na vida de Jesus, o que ele fazia? Ele só existiu para nutrir de todos os níveis. Ele alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com um pão e um peixe. Estava todo mundo cansado. E qual era a diferença dele para os discípulos? Eles falam, mestre, está todo mundo cansado, manda embora todo mundo. A gente só tem um pão, ou dois pães, e Deus falou, traz todo mundo. Eu preciso alimentá-los. E não é só alimentar com a comida. E o que ele fazia o tempo inteiro? Só alimentar, só nutrir, de todos os níveis, desde a comida até a comida espiritual, a comida mental. E Natal é o convite dele para a gente mudar, para a gente nascer de novo. Então, por que a gente não pode desenvolver essas qualidades divinas que o Natal nos traz, literalmente? Vamos lembrar? Qual é o primeiro N? Nascimento. Mas de sânscrito é Nirmama, Nirmamo e Nirvana. Não tanta possessividade. Não possessividade. E lembrar sempre da sua meta. Por que eu estou acordado? Por que eu respiro? Para onde eu tenho que ir? Por que eu nasci? O que eu estou buscando nessa vida? Depois, os dois As. os- as duas qualidades do A. Amor, que é Anuraga, e ausência de medo, Abhaya. Não vou permitir esse vilão, essa desgraça desse medo entrar na minha vida. Não faz sentido. De um medo vem uma preocupação, uma insegurança, mas de um medo também vem uma depressão profunda. São todos conectados com medo, em qualquer nível. Depois a gente vem para duas qualidades do T: tolerância, titiksha, e tushti, que é contentamento. Aí a gente vem para o A, que as duas qualidades são anahankara. Eu não sou o cara. E a outra, arjavam, simplicidade, franqueza. E aí a gente vai para o L, que é Ládia, que é modéstia. Eu quero agradar a Deus e não ao ser humano. Quem eu quero agradar de verdade? Claro, não quer dizer que eu não tenho que agradar o ser humano, mas eu tô aqui para fazer feliz quem? A gente faz pujas, e quando a gente faz puja tem sankalpa, que é a gente declara a intenção daquele puja. E uma das intenções é: eu estou fazendo isso para agradar a Deus e os mestres. Minha vida inteira deveria ser assim. Porque se um mestre está feliz, eu vou estar o quê? Triste? Não dá. Essa felicidade vai ser minha herança. E a última é Lalan, que é pensar nos outros. Como eu vou nutrir os outros? Com a minha bondade, com a minha doçura, ser mais doce. Gurudev falava, antes de falar, põe uma gota de mel na sua língua, porque a sua palavra vai sair doce. Como estão minhas palavras? Como está o meu olhar, meu pensamento, minha atitude no mundo? Eu estou nutrindo os outros com o quê?
Estou dando indigestão para os outros ou eu estou saciando os outros com a minha vida? Servir, servir, trazer mais doçura nos pensamentos, palavras, ações. Certo? Pelo menos se a gente tentar lembrar disso e refletir um pouco sobre isso, nosso Natal já vai ser diferente. E esse é o convite de Jesus para cada um de nós. Ele quer transformação. Seguir Jesus é isso. É se esforçar para mudar a sua própria vida. E não decorar a Bíblia. Transformar a sua vida numa Bíblia. Vamos fechar os olhos, por favor. Deus continua respirando. E esse é o convite para o nosso nascimento. Cada inalação é um nascimento. Cada exalação, a morte. Ó Mestre, eu não sei quantas respirações eu ainda terei, mas eu peço que me abençoe para que eu consiga aproveitar essa, que é a minha única posse. E se eu não possuir essa respiração, eu não possuo mais nada. Me ensina a aproveitá-la. Me ensina a desenvolver essas qualidades na minha vida. Me ensina a celebrar esse Natal e transformar cada dia da minha vida num Natal. Ó Jesus, você conhece nossas imperfeições, nossas incapacidades, nossos defeitos, mas reconheça também a nossa tentativa sincera de mudar e de crescer. Não é a nossa perfeição que os mestres estão esperando, mas é o nosso esforço e dedicação para mudar. E na verdade essa é a perfeição. A perfeição na imperfeição humana. A minha herança é a divina e eu vou seguir até alcançar. Nossa parte é tentar. E a parte deles é nos abençoar, abençoar o nosso esforço. Um passo do devoto em direção a Deus são 100 passos de Deus em direção ao devoto. A nossa parte é dar esse passo, tentando, se esforçando, analisando com sinceridade e usando cada dia, cada respiração para crescer um pouquinho mais nessas qualidades divinas. Celebrando a vida. Fica um pouquinho em silêncio. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Que sejamos bons pastores das nossas mentes, dos pensamentos, das nossas palavras, sempre vigiando.
guardando nossas ovelhas de qualidades positivas, de nossa conexão, de nossas positividades, que a nossa vida seja para isso, para esse cultivo, para esse cuidar do nosso rebanho divino. Essa vida é um presente de Deus, ela não é nossa. A gente está aqui para administrar, para cuidar, por um período muito curto. O que importa é o que cada um de nós está fazendo com esse presente, com esse empréstimo da vida. Que esse Natal traga essa determinação e essa inspiração para a gente crescer e transformar. E para a gente celebrar a nossa natureza divina, nosso verdadeiro nascimento. Que o amor de Jesus possa preencher mais e mais os nossos corações. E esse amor seja compartilhado com a nossa vida no mundo, com esse desejo de nutrir os outros. Quanto mais amor a gente sente através da meditação e da oração, naturalmente, mais esse amor também vai fluir para o mundo, na sua vida. É uma reação em cadeia do divino. Nunca pense que meditar é só para você, mas é a sua missão sagrada. Agradecendo aos mestres pela inspiração, agradecendo a Jesus pela vida, exemplo, pelos ensinamentos, pelo amor incondicional, orando para que abençoe cada um de nós. Agradecendo a cada um de vocês pela presença e tentando perceber essa divindade em cada um de vocês, eu me inclino a todos. Om. Amém. Obrigado a todos.